Então, vamos lá. Nós vamos iniciar hoje a reunião de número 8. E para abrir esse encontro, eu gostaria muito que a Márcia, que é tão cheia de talento na oração, eu amo as orações dela, abrisse a nossa reunião com uma oração ao Espírito Santo. Márcia, obrigada. Querido e amado Pai Celestial, somos imensamente gratas por mais esse dia, pelo despertar, pela saúde, pelo lar, por todo o conforto de nossas casas. Te agradecemos por esse grupo, por mais esse encontro, que o Teu Santo Espírito possa nos conduzir, não só hoje, mas em todos os dias da nossa semana, que a gente possa compreender, aprender e derramar na vida de outras pessoas. Que tudo que aprendemos seja para a nossa evolução e nosso crescimento como seres humanos, e possamos transformar a Terra e o ambiente em que vivemos num lugar melhor. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome do teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Maravilhoso. Então, o nosso assunto dessa semana de hoje é storytelling e network. Storytelling é nada mais, nada menos do que contar história, né? Mas a gente tem aí uma tendência de complicar o que deveria ser simples. Então, eu vou falar brevemente sobre técnica e sobre a dinâmica da construção da história, do storytelling. Mas tenham isso em mente, storytelling é contar histórias, compartilhar, ter um enredo. Quando a gente estuda, né, a gente busca teoria, busca conhecimento, e isso vai gerando gordura para que a gente possa existir melhor, fluir melhor. A grande questão é que se a gente não emprega, não executa, não vive, não aplica aquilo que a gente vai aprendendo todos os dias, vocês já devem ter ouvido falar que vira gordura cerebral. E o que acontece quando a gente começa a engordar de verdade? A gente fica mais lento, mais preguiçoso, as tarefas que seriam normais e básicas passam a ser cada vez mais difíceis, a gente vai diminuindo o desejo de exercício físico, para a maioria das pessoas já não é fácil, né, gente? Quanto mais gordura, mais difícil. A gente vai ficando pesada e aí começa a não querer sair, começa a se desconectar, não pega sol, começa depressão, tristeza. Gordura cerebral funciona igualzinho. Se a gente estuda e não aplica, não testa, não se diverte fazendo, a gente começa a se ver parada, congelada, sem movimentação. Então, quando a gente começa a aplicar, a viver, por exemplo, vamos dizer, vou dar um exemplo. Eu moro muito perto do meu trabalho. Se eu ensinar, vocês estão comigo aqui em casa, e eu ensinar vocês a ir para a minha loja, eu vou dizer, olha, você vai pegar essa rua, que eu não vou dizer o nome, vai virar à direita, depois a primeira à esquerda, segue, vai passar uma outra ponte, depois tu vai virar à direita. No final do percurso, você não vai mais lembrar o início. Você vai precisar de reforço, você vai precisar, para quem não usa o Waze, claro, que vai dizendo a cada curso. Você vai precisar de reforço. No final da instrução, você não vai mais lembrar o início. Agora, quando você entra no carro como condutora e você sai dessa casa aqui, seguindo a coordenada até a loja, quando você chegar na loja, amanhã, você não precisa mais de indicação. Você vai lembrar. Talvez, no máximo, se tu tiver uma dificuldade muito grande em geografia, talvez você precise de mais uma vez algumas coordenadas, não todas, mas você já sabe chegar. E aí você vai de cá para lá sem necessidade de condução, de instrução, a não ser que você venha a vislumbrar a tentativa de um caminho novo, que pode dar errado, mas você já sabe o caminho, você já sabe como chegar. Você vai se localizando geograficamente.
é sobre isso. Quando a gente aplica e vive aquilo que a gente estuda, a gente interioriza, a gente toma posse. E uma coisa que é teoria, que está longe, que está fora, que está além das minhas limitações, enquanto eu começo a viver isso, dando errado ou não, a vivenciar esse aprendizado e tentar aplicar, eu vou trazendo para dentro, eu vou aprendendo. E isso vai se tornando fácil. Quando a gente está, vamos dizer, eu precisei de cesárea, eu não consegui parir. Eu fiquei 12 horas, 15 horas em trabalho de parto, eu não dei conta do negócio. E aí, quando a gente estuda cesárea, gente, é brutal. São 7 camadas para chegar no bebezito. Complexo, né? Para mim, para o médico que faz parto todo dia e que faz cesárea todo dia, não tem complexidade. Complexidade vai existir quando ele encontrar uma situação que está fora da rota dele. Aí ele vai, entende? Então é sobre isso. Quanto mais a gente aplica, mais aquilo é nosso. A gente toma posse e só aí a gente vai poder caminhar os próximos degraus para poder viver algo novo. Porque o nosso cérebro, ele é maravilhoso. Nós todas, eu toda, você toda é perfeita. Você é criação de um cara perfeito. Né? Deus te criou, então você tá toda perfeitinha, mas a gente vai criando ao longo da vida muitos ruídos. Então, o nosso cérebro, ele é perfeito, ele é maravilhoso. O que que ele faz? Ele deleta tudo aquilo que você não usa, porque ele precisa de espaço para coisa nova. Ele precisa fluir bem. Então, se você não tá usando, ele vai dizer, isso aqui é lixo, vai jogar fora. Então, aquelas 2 horas que você passou estudando e não aplicou, para quê? Perdeu 2 horas. Então, o storytelling é sobre isso. Quando a gente entende que a gente está falando do que a gente vive, que a gente está falando de uma coisa que a gente já interiorizou, o storytelling sai da teoria e fica fácil. Eu vou passar a teoria, mas lembrem disso. Não foquem, é natural do ser humano o storytelling. Antes de ter escrita, a gente já passava história. Como é que vocês acham que a Bíblia foi feita? Foi passando de geração em geração. E isso é maravilhoso porque isso conecta. Por que que a gente tem que fazer storytelling na nossa vida? Aqui, é claro, a gente está falando de trabalho, tá? Vou tentar focar nisso, empresa, produto, enfim. O storytelling, ele conecta. Então, a gente tem uma estruturação. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Rapidinho. Paraná. Aqui. Então, o storytelling por Joseph Campbell, ele conta da jornada do herói. Quem já ouviu falar sobre isso? A jornada do herói. O que que ele fez? Ele estudou muitas religiões, cristianismo, budismo, enfim, muitas religiões, e estudou a nossa história, né? O que a gente conhece da nossa história, da nossa cultura. E o que que ele entendeu? Nossa cultura, eu digo, da civilização mundial, né? A história de vida da humanidade, né? Não nossa exatamente, mas enfim. Então, ele encontrou um padrão de narrativa. Que é? Ele coloca um personagem, um problema que esse personagem tem que viver, transpor, né? Uma mudança, uma transformação, uma metamorfose, um twist, né? Uma virada de chave e a resolução. Isso é um jeito bem curtinho, bem simples, tipo uma propaganda, um storytelling de stories, ou de feed, ou de venda de produto, de marketing, ele tem uma rota muito curta, né, para poder chegar rápido no final, te conduzir nessa resolução.
Mas quando a gente está falando de filmes ou situações mais elaboradas, a gente está falando de uma linha complexa. Eu vou passar para vocês a história, mas a história do herói, mas não pirem nisso, tá? Já já vou mostrar como. Então, ele explica essa teoria a partir dos arquétipos de Jung e as forças inconscientes de Freud, que resultam nos modelos psicológicos comuns a todos os enredos épicos. Teoria. Aí fica aquela coisa que a gente tem que estudar, que vai cair na prova, né? Então, cuidado só com a teoria, porque a teoria te resgata do que é simples e fluido e nosso natural do ser humano. Lembra que eu falei da PNL? Lembra? A PNL, eu anotei, porque eu achei legal a definição. É a constatação escrita de como a gente vive. Lembra que eu falei? PNL, o que que é? É o jeito que a gente funciona, é a maneira que a gente lida, assim, com o convívio na comunidade. Aí alguém, né, a pessoa foi lá, estudou, testificou, escreveu, criou nome, PNL. Mas é isso, PNL é o jeito que a gente vive, o jeito que a gente se relaciona e se comunica. Então, dentro da PNL, por exemplo, só para mostrar para vocês, tomar cuidado com a teoria, que tem um monte, quando a gente fala, por exemplo, de arquétipo, e são todas ferramentas importantes, só que toda ferramenta precisa ser usada, senão ela fica pesada na mochila, tá? Uma técnica de PNL é modelagem que a gente faz. Só que, gente, modelagem a gente faz desde criança. Como é que você acha que a criança se desenvolve e cresce? Observando o pai e a mãe, entendeu? E ela nem estudou PNL, alguém tinha que proibir. Menino, você não estudou PNL? Então, perdi vocês rapidinho. Então, é isso, o aprendizado da criança, o que que ela faz? Ela observa o comportamento do irmão, o comportamento do pai, o comportamento da mãe, e vive isso. Ela vê como eles se comunicam e repete. Eu tenho um filhinho de 4 anos e um de 12. Então, o de 12 está entrando na puberdade, ele está entrando em alguns momentos que ele precisa criar rompante. Então, ele quer contrapor, ele quer impor, assim, a vontade dele em algumas situações. Então, a maneira como ele se expressa, algumas vezes, assim, um pouco mais fervorosamente, o pequenininho de 4 que não está na fase, replica. Entende? Porque ele vê acontecer, ele entende que aquilo é aquilo do jeito que se faz. E a gente vai adaptando, vai, né? 5 anos hoje, é verdade. Ele faz aniversário hoje. Faz 5 anos hoje. Deus abençoe sua vida. Então, é isso. A gente replica. E tá lá na técnica de PNL. O que adianta? Então, como que nós vamos perceber isso? Nós vamos criar consciência dessas ferramentas, mas sempre lembre que já está dentro da gente. Então, pode aplicar, não precisa ser perfeito, não precisa ser certo, já está aí. É só para você lembrar. Então, como que funciona essa jornada, né? A gente conta o storytelling, a gente usa do storytelling porque a gente quer que o outro lado, quem está recebendo a mensagem, entenda a mensagem de uma maneira mais profunda e mais adequada. O mesmo caminho que estou falando para vocês da teoria é sobre isso. Quando a gente traz o storytelling na nossa venda de produto ou na nossa conexão, a gente está tentando fugir da teoria, fugir da propaganda, fugir do convencimento e entrar na conexão. Não sei se foi na aula passada ou retrasada, mas a gente falou sobre alma. Lembra que eu disse que as pessoas precisam ser conectadas pela alma? A gente precisa falar com a alma das pessoas. Anseios, desejos, aspirações, porque é ali que conecta. Então, quando a gente cria uma história, a gente coloca terceirizado uma situação, né, onde você vê de fora, e fala esse personagem que vai viver um problema. Quando a gente fala sobre problema e personagem, a gente cria essa conexão.
você começa a criar uma conexão entre quem está ouvindo e quem está vivendo a história. Olha que poderoso é quem conta, quem está no storytelling, quem fala, quem tem a palavra tem poder. Você vai conduzir o seu cliente pela mão do início ao fim de uma jornada. Então, quando a gente aprende, por exemplo, com especialistas sobre técnica de storytelling, de Instagram, é uma história, não é assim que ensina, mas está fazendo mentoria, não é assim? Cria um enredo, estrutura um assunto na semana, trabalha do início ao fim. Tu está criando uma linha de tempo de storytelling, trazendo o seu cliente de um nível de consciência para um outro nível de consciência através de uma história que vai conectar. Eu já vou mostrar, tá? Tô na teoria só para mostrar, para, né, para ninguém brigar comigo. E aí, quando esse personagem vive esse problema, você cria consciência do seu cliente desse problema. Então, você vai trabalhar emoção e ação. O problema em si, que é a essência, e a emoção que se sente quando se vive isso. Em algum dos pontos, ele vai se conectar. E aí, quando você vai para transformação, para resolução, transposição de problema, você cria um momento de gancho de emoção. É onde a gente vai para o desejo dele ou para resolver o problema que ele tem. Então, por exemplo, uma propaganda de um resort, o que ele vai acionar? Ele tem lá o estudo da persona dele, que vocês já estão a fazer, né? É um trabalho em constante evolução. Ele vai falar, nossa, vai mostrar a pessoa estressada, sem tempo, cansada, esgotada. E quando ela chega no resort, o que acontece? Reestrutura, fica tranquila, volta para a base, se enche de energia. A pessoa quer o resultado. Nesse caso, por exemplo, do resort, o resort é a solução. Então, ela vai para o resort para ter essa solução. Agora, aquele exemplo que eu dei da Nike, lembra? Que eu falei que a Nike, ela vende um conceito, ela vende um status, ela vende storytelling. O tênis é a ferramenta para você atingir. Olha a diferença. É tudo a mesma coisa, é tudo storytelling, é tudo jornada do herói, entende? É tudo uma jornada do cliente do ponto A para o ponto B. Mas a Nike, ela não é a solução, ela é a ferramenta que vai te conectar aonde você quer chegar. Então, você quer ser livre, você quer ser saudável, você quer estar conectada, o Nike está no meio do caminho. Porque a pessoa que está vivendo isso na história que você está ouvindo, e a Nike é muito boa nisso, ela está usando a Nike. E a imagem, né, com o storytelling, você precisa pensar em enredo e cenário. Quando a gente fala de storytelling, é enredo e cenário. Então, você tem que imaginar a música, né, a sonoplastia, a imagem recortada. Então, você tem um produto, você tem que imaginar que esse produto, as imagens que você vai trazer, os vídeos que você vai fazer, precisam trazer essas nuances disso. Não é escrachado. Vou dar um exemplo disso já já. Muito bem. Então, a gente conecta com o nosso cliente nessa situação. E aí eu anotei algumas coisas que eu queria passar para vocês, porque eu falando às vezes poderia deixar alguma coisa de fora. Então eu queria que vocês entendessem dois vieses. Eu vou repetir mais para frente no network, tá? Diferente. Então a gente precisa ser interessante. E como que a gente é interessante? Entre outras coisas, falando sobre aquilo que é da realidade do teu cliente. Não é a sua realidade, é a realidade do cliente. É o que move o seu cliente. É o que transtorna ou incomoda o seu cliente. Mas, Mária, como que eu vou saber? Pois é, perguntando. Na primeira aula, eu acho que foi na primeira que eu disse, o segredo da vida não está nas respostas, está nas perguntas. O segredo de ser bem-sucedido, de ter prosperidade, é saber fazer as perguntas certas. Elas que vão te levar para o caminho que vai fazer a diferença.
Então, aqui é fazer pergunta para o teu cliente, para tua audiência, né? Para quem tu quer que te consuma. Mas tem umas dicas. Então, assim, ó, evita ser negativa. A gente pode falar de problema sem ser negativa. E se for para ser negativa, não tiver como escapar, faz sempre um balão de retorno. Problema, solução, sempre dá um alívio para ele durante essa jornada. Então, não seja negativa. Não seja fofoqueira. Não fala da audiência se não for estratégico e importante para atingir o que vocês precisam, que nem aquela propaganda do Bombril. Quem lembra? Do garoto Bombril, inclusive. Ele mostrou, acho que foi uma propaganda do Maciante, Monbiju, uma coisa assim. Amei essa propaganda, amava essa propaganda. Eles fizeram várias outras depois, mas nenhuma foi tão impactante quanto a primeira. Por quê? Porque o que é diferente chama mais atenção. E quando você começa a replicar mais do mesmo, a gente vai perdendo o fator de ser interessante. Tem que ter novidade o tempo todo, mesmo que o problema seja o mesmo. A abordagem precisa mudar. Então, não seja fofoqueiro, não fica falando do vizinho, da cliente, no viés negativo, da concorrência. Cuidado. Precisa ter uma estratégia muito específica para usar isso, com leveza. Falar de si. É importante falar do nosso trabalho, sim. É importante falar do produto, sim. Oh, meu Deus. Amada, bom dia, linda. Mas não fica falando de você, não fica falando de toda a transformação incrível que você pode causar para a pessoa. Entrega valor, entrega conteúdo, né? Precisa falar sempre de... Isso é uma dica até de conversa social para o network que é mais adiante. Entenda quem é a pessoa que está conversando com você e quais são as paixões ou os temores que ela tem, especialmente as paixões, que é o veio positivo, tá? E fale sobre o que ela gosta. Porque daí você vai entregar valor para ela, você vai entrar num acesso diferente da alma, do coração. O cérebro vai te aceitar sem resistência. Então, cuidado de ficar falando de si. E outra é falar mais do mesmo. Tá todo mundo fazendo, também vou fazer. Quem nunca, né, gente? Eu, inclusive. A gente fica naquela neura, tem que produzir conteúdo, tem que produzir conteúdo. Não, não tem que produzir conteúdo. Você precisa produzir conteúdo relevante, significativo, com fluidez. Então, essas serão as partes da gente tomar cuidado e evitar. O que que a gente tem que fazer, então? Ao invés de ser negativo, é ter uma visão crescente, de crescimento, né? De ação transformadora, de valor, entregar valor, entregar valor, entregar valor. Esse é o segredo. Tudo isso é network também, tá? Tá aqui no storytelling, porque a gente tá falando da estrutura da nossa história, mas isso é network também. Edificar vidas. Então, assim, ó, quando a gente fala sobre negócios e sobre evolução de produto, na real, a gente está falando de comunidade e de relacionamento. A vida é baseada em relacionamento. Foi o nosso primeiro mês de mentoria, relacionamentos. A nossa vida é baseada em relacionamento. Por exemplo, quem já ouviu, acho que foi, não sei se eu cheguei a falar na última reunião, comunicação não é o que você fala. Comunicação é o que o outro entende daquilo que você falou. Isso não é relacionamento? Ou seja, para você se comunicar, você precisa ser compreendido pelo outro. E isso se dá no relacionamento de duas pessoas, no falar, no ouvir e no compreender. Então, assim, ó, não se engane, a base é relacionamento. E relacionamento se dá entre eu e o outro. Então, quanto antes eu entender o outro, melhor vai ser essa comunicação. Por isso, o estudo de persona não é formato, não é teoria. Não cai na teoria. É só conhecimento, consciência da situação que você está,
consciência da pessoa com quem você está falando e tratando, para saber o que você vai falar e como você vai dizer, para que ela te entenda, entende? Então, também tem sobre apresentar resultado. O que que o teu produto, o teu serviço, a tua situação vai transformar a vida da pessoa que está ouvindo? Qual que é o resultado? Precisa mostrar. O que que ele já fez? Quando a gente vê aquelas propagandas de fogão, a gente vê o produto maravilhoso limpando tudo com uma passada de pano. É resultado, né? Jeitinho assim, bem simplório do storytelling, mas assim, mostra o resultado. É isso, as pessoas querem isso. E aí vem a sacada. Quando a gente fala ali de não ser mais do mesmo, ficar replicando porque está todo mundo fazendo, não significa que você não pode usar técnicas que estão sendo usadas. Mas o IT, a questão é, qual é o seu diferencial? Quem é você? O que que te define? Mas, Mari, eu sou escrachada, meus clientes são sérios. Seja escrachada e vai lapidando o seu perfil escrachada. Vai deixando mais elegante. Vai polindo e trabalhando isso de uma maneira que se adeque à tua realidade. Mas quando a gente descobre a nossa essência e valoriza, flui. Eu tentando fazer coisa séria, gente, é uma dificuldade, porque eu sou palhaça. Eu gosto de fazer piada. Eu gosto de fazer o outro rir. Então, em situações que eu tenho que ser muito formal, muito correta, muito... Eu fico desconfortável. Eu fico fora da minha essência. Não significa que eu não posso fazer isso, eu posso, e em algumas situações eu vou ter que fazer. Mas a construção do seu negócio, a construção do seu storytelling precisa ser na base da sua essência. Só que não, cuidado também para não achar que a sua essência é o jeito que você é. A gente tem que estar o tempo todo lapidando, melhorando, ampliando, conhecendo coisas e aplicando esses conhecimentos, tirando o que não faz sentido e seguindo aplicando aquilo que faz. Entendeu como roda, como a roda gira? Como o mecanismo funciona? Eu queria ler um trechinho para mostrar no storytelling. Falei, teoria. Talvez até tenha mais teoria, eu passo quando eu lembrar. Porque eu fui aprendendo tanto, espiritualmente falando, no meu estudo, que, gente, desfragmentou toda a estrutura de aula, que eu tenho uma estrutura assim, né, com pontos base para falar. Foi a cada novo aprendizado eu aplicava em mim, né? Porque essa é a ideia. Então eu ia me desconstruindo que, ai, meu Deus, maravilhoso, que semana top. Então eu vou ler para vocês um trechinho rápido de Jeremias, capítulo 18, porque a Bíblia é um baita manual de storytelling, tá? Então a palavra veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho nas rodas. Olha Deus fazendo storytelling com Jeremias. Pega essa. E o vaso que ele fez de barro estava desconfigurado na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Ó casa de Israel, não posso eu fazer convosco como este oleiro? Disse o Senhor. Eis que, como barro está na mão do oleiro, assim estás vós em minha mão, ó casa de Israel. Segura aí que eu preciso compartilhar um negócio. Ó. Aí, o que que eu estou mostrando aqui? Deus podia ter dito assim, ó, obedece. Quer dizer, ele até fala, ou seja, a teoria faz até parte. Obedece. Deus não fala assim? Obedece, faz o que eu estou falando, ama o próximo, respeita, honra pai e mãe. Não é assim? Ele não fala?
Tá falado, tá dito, tá escrito. E a gente faz? A gente obedece? Deixa eu contar um negócio para vocês. Se a gente fizesse o que a Bíblia fala, assim, dos mandamentos, a nossa vida seria estupenda. Mas a gente não dá conta de fazer. Então, Deus vai criando storytelling, Deus vai criando processos para nos ajudar a chegar lá. Então, aqui no oleiro, o que que ele está dando? Ele está contando uma história para que tu possa entender que a gente não faz nada sozinho. Tá vendo essa cena? É daqui que sai o barro, a argila. O barro sai daqui, ó. Esses versículos que eu li para vocês, o que que ele está dizendo? Que Deus, quando olha para isso aqui que vocês estão olhando, ele vê vaso. Ele vê muitos vasos. E o que que ele faz? Ele recolhe esse vaso. Então, quando a gente se coloca na mão do oleiro, quando a gente se coloca na mão do oleiro, a gente entra em um processo. Significa que vai ser fácil? Não, provavelmente não, porque polir. O que que a gente faz quando a gente tem uma joia? A gente não tem que polir, ela vem rústica. Alguém já viu o diamante retirado da pedra, o diamante bruto? Ele passa por um processo de polimento. Dói, não dói? Se a pedra sentisse dor, gente, ter aquele negócio raspando, às vezes dói. Nem sempre, às vezes dói. Aqui eu estou mostrando para vocês o trabalho que é necessário no barro, na argila, no barro, para ser constituído uma massa. Se tu tá na mão do oleiro certo, isso aqui quase não dói. Porque tu entende o processo. Tu entende que nas mãos dele a gente está sendo aprimorado. Então, quando eu falo de teoria, cuidado de achar que é a teoria que vai resolver as tuas questões. Não se enganem. Está tudo dentro de vocês, já está. A questão do estudo é trazer luz e reluzir aquilo que está aí encoberto, apagado, ofuscado, cheio de poeira, cheio de ruído, cheio de trauma, cheio de bloqueio, cheio de coisas que não era para estar ali. Então, a teoria vai trazer o que já está dentro de vocês. Por isso a prática. Então, aqui a gente vai passando por esses processos. E na mão do oleiro certo, se a gente faz esses processos com o propósito certo, dá para ler aí a legenda? Dá, né? Ó o vaso, gata, com as tuas teorias. Vou falar sem o português correto, que é para ficar claro a situação que se encontra. Olha a produção de conteúdos, né? Com a tua teoria. É isso, tá? Esse é o vaso que tu vai fazer sozinho. Porque se a gente faz por conta, na força do braço, esse é o vaso que a gente dá conta de fazer. Então, quando a gente está nas mãos de Deus, Mari vai pregar. O problema é seu. Quando a gente está nas mãos de Deus, entende que assim, ó, Jesus já ensinava a gente relacionamento. Ame ao próximo, comunicação se dá na conexão com o próximo, gente. Entende? Tá aqui na Bíblia, Jeremias, quando eu não lembro quando foi escrito isso, usando storytelling. Não é novidade, você não está estudando nada que alguém... Não é, é tudo, é escrita. As teorias já existem de coisas que a gente faz desde sempre, só que elas existem para trazer luz, para vocês lembrarem de algo que já está dentro de vocês. E a grande questão é que com o oleiro certo, isso dói menos e fica mais fácil, porque nos é dado pronto. Gente, enquanto eu estudava, eu tô toda arrepiada. Enquanto eu estudava para trazer o conteúdo para vocês, era
um tombo depois do outro. Por quê? Porque eu estudando, independe o destino, se é para mim ou para passar para vocês. Eu sempre aplico em mim. E eu nunca consigo me tornar um vaso direto. É sempre uma passada dessa mão, ó. Cortou o vídeo. Vocês vão ficar sem o vídeo. Então, é sempre essa passada de mão, sabe? Esse trabalho. E aí, a nossa vida, quando a gente decide entregar na mão de Deus, ai, meu Deus, eu não queria ser tão escrachada, mas é assim, quando a gente faz pelo propósito certo, quando a gente segue esse beabá, que é geração de vida, os princípios de vida, isso é geração de vida, isso é movimento de vida. Culpa, rancor, ódio, justiça própria, isso é caminho de morte. Isso não dá resultado positivo. Eu não acabei de falar para vocês aqui. Calma, deixa eu pegar a anotação. Aqui. Ser negativo, ser fofoqueiro, falar de si. É teoria. Tem um monte de gente que fala isso. Não sou eu que estou inventando. Estou trazendo para vocês o que eu estudei. Só que isso aqui é provérbios. Pois é. Nosso Pai Criador maravilhoso, ele não está nem aí para a religião. O que ele quer é fazer o teu caminho até ele. Faz o que ele está falando que vai dar tudo certo. Então, assim, ó, é um processo. Não dá para a gente virar vaso com uma atitude, com uma ação. É uma estrutura. Então, quando a gente fala do storytelling, a gente fala de um caminho que a gente vai percorrer. E aí eu vou emendar por causa do horário. A gente fala do network. Network se faz com relacionamento. Network não é conhecer pessoas novas só. Não adianta conhecer pessoas novas. Não adianta só conhecer pessoas novas. A gente precisa conhecer, saber quem ela é, de onde ela vem, ao que ela está disposta e conectar com as pessoas. Gerar valor. Um bom storytelling, eu vou misturar para vocês verem que a gente faz o estudo separado, é tudo uma coisa só. O storytelling é essa conexão da comunicação, do que eu falo para o que o outro está ouvindo, numa linha de tempo, com enredo, com cenário, com momento de pico do problema, aí o down, que é a resolução do problema, pico, a conquista, transposição do problema, solução, conclusão, chegada no final. E aí a gente fala sobre, eu vou passar 4 pilares do network. Tem várias técnicas de network, como que você deve falar, como que você pode chegar. Valeria até uma aula sobre isso, eu vou gravar uns vídeos e vou jogar tudo lá na plataforma. Quando vocês tiverem a plataforma, vai estar lá. Compartilho com vocês no grupo. Então, você precisa gerar valor. Mas o melhor de tudo, lembra que eu falei do caminho para ir para a loja? Que a gente ter a teoria é uma coisa e viver é outra. Para um network top que não dá trabalho, a primeira coisa que você tem que fazer é viver uma vida de princípios. É descobrir o que é correto e o que não é, correndo, bem rápido, e fazer só o que é correto. Começa por aí. Sabe por quê? Porque quando, por exemplo, por que eu não minto? Porque eu tenho Deus é tão maravilhoso que eu tenho um probleminha de memória. Eu tenho um probleminha de memória. Eu tô o tempo todo lendo, estudando, aprendendo. Então tem coisas que eu esqueço. Eu não falando mentira, eu não preciso nem me preocupar com o que eu disse, eu falei. Entende? A história não precisa bater no final, porque eu não inventei nada. Eu tô só sendo quem eu sou e falando o que eu acredito e sendo a minha essência.
Então, quando a gente vive por princípios, a gente não precisa se incomodar com o que a pessoa vai pensar de mim. Assim, dentro daquilo que importa, né? Porque pode ser que se você é uma pessoa engraçada e outra pessoa muito séria, talvez o santo dela não vai bater com o teu. Então, tudo bem. Mas quando a gente vive uma vida de princípios, por mais que a pessoa não vá com a tua cara de não querer conectar, ela vai te respeitar. E numa estruturação e numa escalada de uma vida onde a gente constrói, entrega valor, edifica vidas, faz o beabá que tá aqui, ó, em Provérbios, as pessoas vão querer conectar com vocês, mesmo você sendo engraçadinha, mesmo você sendo séria demais, mesmo você usando uns colares enormes e uns brincos enormes e sendo espalhafatosa. Entendeu? A gente vai falar, né? A marca pessoal envolve a roupa, envolve acessório, envolve isso, mas não é isso. Isso é um adorno, isso é um storytelling. A nossa imagem física é um storytelling. Precisa falar sobre você. Então, viver uma vida correta, entregar valor para as pessoas, você vai plantando sementinha o tempo inteiro, de plantio que você nem sabe onde é, e de colheitas que você vai ter que você não tem nem noção de qual vai ser. Mas tudo bem. Nossa, você fez aquilo, a pessoa nem agradeceu. Tô plantando por mim. Não só, entende? Doido, bem doido isso, vou tentar explicar. Quando a gente fala sobre fazer bem ao próximo, a mesma ação mudando a intenção muda o resultado, tá? Essa é uma frase que é minha, eu carrego, repito o tempo todo. A gente faz o bem pro próximo, mas é a gente que colhe o resultado positivo. Então, havendo reconhecimento ou não, é você que vai colher o resultado positivo. Deixa eu tirar aqui, porque eu gosto de olhar para vocês e eu não vou ficar olhando para o lado. Certo? Então, quando a gente edifica, transforma, tem uma vida de geração de vida, né? Onde a gente vê o positivo, onde a gente entrega valor mesmo não tendo reconhecimento, faz o melhor que a gente pode, ainda que não vai ter retorno financeiro. Ah, eu sou contratada para ser recepcionista. E aí vai lá e fica igual uma múmia sendo recepcionista. Quando você olha para o lado e vê que tem um cliente querendo alguma coisa que não é o teu trabalho fazer, corre lá ajudar. O chefe está precisando carregar sacola. Eu estou imaginando eu ali no café, levando as coisas. As meninas não são pagas para me ajudar a carregar coisa do carro para dentro do café, por exemplo. Ah, básica, não precisa nem muita dor nisso aí. Mas o que provoca em mim quando eu recebo a ajuda dela sem pedir? Reciprocidade. Então, quando o cliente entra na loja para comprar um objeto bonito, um presente, quer ver? Vou contar uma história. Ah, meu pai. Entrou uma cliente na loja e ela queria um vaso. Ok? Aí, uma cliente entrou na loja e queria um vaso. Vamos vender um vaso para ela. Vaso isso, vaso aquilo. Mas o que eu faço? Como que eu sou? Eu gosto de saber o que a pessoa está buscando de verdade. Porque às vezes ela quer um vaso, mas não é um vaso que ela precisa. E sim, eu quero vender, mas antes de mais nada, eu só vou vender se eu entender o que ela precisa, sim ou não? Então, eu comecei a conversar com a cliente. Ah, tu quer um vaso? Para pôr aonde? Mas por que você quer um vaso? Não, porque eu queria pôr uma flor sozinha. Pega essa. Uma flor sozinha, qualquer flor, tipo um solitário. É, tá bom. Aí comecei a mostrar, não, não é isso, não é isso. Mas aonde que você vai usar? Vou resumir, tá? Porque a gente tem que terminar daqui a pouco. A filha dela faleceu. Longe, em outro país. Ela não se despediu da filha. E ela fez uma espécie de santuário. Ih, eu vou chorar. E todas as flores que ela colocava no vaso morriam.
E ela achava que a energia estava ruim e que a filha estava sofrendo. E que talvez fosse o vaso, então. Olha isso. Eu vendo produto, gente. Eu vendo porta-retrato. E eu comecei a ouvir a história dela. E ela começou a falar. Eu tô resumindo, mas assim, ela contou a história. E eu perguntei, aonde você compra flor? Ah, numa floricultura perto da minha casa. Que tipo de flor você compra? Ai, não vou lembrar agora, gente. Qual era a flor que ela compra? Ela sempre comprava a mesma flor. Rosa, eu acho. Rosa. Não lembro cor. Rosa. Eu falei, sempre no mesmo lugar? Ela falou, sim. Aí eu falei, olha, vou te pedir uma coisa. A sua filha gostava de cores, a senhora me disse. Eu amo cores. E eu amo flores. Uma forma de homenagear a sua filha, às vezes, é colocar toda semana, ou sempre que a flor chegar ao seu final, uma planta, uma flor nova. Uma diferente toda semana, é um jeito de honrar. Se ela gostava de flores, não precisa ser só rosa. Nossa, eu nunca pensei nisso. E eu posso dizer mais uma coisa para a senhora? Compre em outro lugar. Compre em lugares diferentes. E aí contei umas técnicas que os floristas fazem de ir tirando as pétalas de fora e mantendo o botão. Só que o botão não é um botão, é o final já. Então a gente tem uma cliente achando que a filha está em sofrimento no além-mundo por causa da flor do florista que ela compra. Sabia que flor, quando tu compra em lugar com ar-condicionado e tira ela do ar-condicionado, ela morre mais rápido do que uma mantida em ambiente? Pois é. Entendeu? Então, gente, fazendo a mesma coisa o tempo todo não se tem resultado diferente. E ali eu vendi um vaso de cristal para ela. Eu falei, olha, cristal é natural, né? É um material, tem que acredite que purifica energia. E ela falou, né, como é que estava ambientado o espaço. Achei que a flor ficaria ainda mais bonita com um vaso diferente, não aquele que ela me mostrou foto. O que eu estou fazendo ali? Eu estou valorizando o que para ela é importante, que é o santuário que ela criou para a filha, porque ela não conseguiu se despedir. Ela voltou um tempo depois, não falou comigo porque eu não estava na loja, mas deixou o recado para Lisa. Não é, Lisa? Tá aí para dizer que é verdade. Dizendo que a flor perdurou. Então ela já saiu da loja assim, curada e leve. Então, cuidado, não se enganem. A nossa jornada de vida é de transformação. A gente, às vezes, não foi feito para ser um grande vaso de destaque, numa grande prateleira iluminada. Às vezes, é só um vaso solitário de vidro. Mas a grande questão é o quanto que eu contribuo para o outro. Acho que ela não era do bairro, ela acho que nunca nem voltou, mas tem noção assim, ó, ainda que ela não indicasse para ninguém, porque hoje grande parte dos meus clientes vem por indicação, de gente que às vezes nem compra, por conta do atendimento que a gente dá. Mas tem noção, tipo, da mudança que se deu na vida dela? Já não vale só aí? Dela ter resolvido essa doideira, né, de achar que a morte da planta tinha a ver com o caminho da filha? Então, o network é isso, é a gente ter essa consciência, essa percepção do outro e entregar o que tem valor para ele. É viver por princípios. Então, a gente cria acesso quando a gente conecta com as pessoas. Conectar com as pessoas significa que você percebeu o outro. E quando você percebeu o outro, você conectou. É igual tomada. Tomada não vai entrar. Uma de 3 pontas não entra no de 2. Não é? Aquela chatinha dos Estados Unidos não entra na nossa. Não conecta. Porque eles não estão falando a mesma língua. Então, quando a gente fala a mesma língua do cliente, a gente conecta com ele. Quando a gente conecta com ele, a gente faz aquilo que eu já falei, a gente faz a jornada.
e traz ele para a solução. Por isso que uma pessoa que está interessada em vender por vender, vou dar um exemplo. Meu Deus, vou dar. Lojas Americanas, Magazine Luiza. Desculpa, mas, gente, é vender por vender, né? Uma hora a gente paga o preço. Conexão. Eles até criaram lá uma personagem, né? Magalu. Computador. Muito bom. Mas é um jeito de conectar. Então, conexão. Então, valorize pessoas, entenda a história delas para poder se conectar com elas, fale sobre elas, não sobre você. Você pode entrar na história lá no final, quando a solução está sendo apresentada. O produto entra na solução, jamais no problema. A Letícia não fala que não pode fazer o pitch no momento da emoção? Não tem isso? A Letícia não fala? Mulher tá chorando, não pode vender. Tem isso, tem a jornada, né? São os picos. Mas isso na vivência, quando a gente vai vivendo e vai tendo as experiências, a gente vai, sem precisar pensar, a gente vai vivendo só e aplicando a tal da teoria que serviu só para elucidar o que já é nosso. Então, quando tu entrega valor, tu acaba influenciando a pessoa. Quando tu vive uma vida de princípio e de propósito, você é atrativo, você é magnético. As pessoas querem estar perto de você. Porque você é a nobreza. Você é a nobreza. Estar perto de você gera orgulho. As pessoas querem dizer que conhece a fulana, porque a fulana, ela fala, ela faz. Ela entrega um negócio de qualidade. Ela não é pelo dinheiro. Entendeu? Vocês vão ver isso. Ela não é pelo dinheiro. Então, a gente se torna atrativo. Então, o caminho mais fácil é aquilo que eu venho dizendo desde o início do mês, é a essência, transforma aqui. E às vezes demora, olha o tempo, o vídeo cortou, infelizmente, mas o oleiro demora quanto, gente, fazendo vaso? Puxando barro e molha a mão e gira o torno. Eu vou compartilhar com vocês um vídeo maravilhoso que eu usei para esse estudo, mas assistam, é com o David Leonardo. Quem já viu, vê de novo, tem problema, porque a gente está o tempo todo mudando. O nosso olhar hoje não é o mesmo de semana passada. Se vocês estiverem vivendo do jeito certo, essa semana a gente já não é mais quem a gente era semana passada. Então é isso, tá? O fruto do espírito é atraente. Edifica a alma. Tarefinhas maravilhosas. Nós vamos assistir Peixe Grande e suas histórias maravilhosas. A gente vai ter uma costura aí do primeiro e do segundo mês, porque fala muito sobre relacionamento. Então, assim, tudo que a Márcia trouxe pra gente vai ser trabalhado nesse filme também. E como uma boa estrutura e um bom storytelling, tudo se mistura no final. Então, quando a gente estiver lá nos nossos 90 anos, a gente já não vai mais saber o que é teoria, o que a gente aprendeu, a gente está vivendo. É a nossa vida. Tá? Jejum, a gente vai pegar... quem tiver, assim, super afiado no jejum, quem tiver super afiado no estudo espiritual, no caso aqui da Bíblia, eu sugiro 3. Mas se a vida tá muito difícil e o aprendizado tá denso, se tá puxado, um dia, o que você vai fazer? Você vai pegar uma refeição, qualquer refeição, e vai substituir, para quem é cristão, pela leitura bíblica, estudo da palavra. Para quem não é cristão, espiritualidade, vai estudar espiritualidade. Mas leia a Bíblia. Tá? Caminho para o sucesso. Mapa pronto. Não precisa bater cabeça, é só fazer o que está dizendo. Então, vai trocar uma refeição, no lugar dessa refeição você vai comer a palavra, tá? Se você tiver bombada,
topzera, Mari, tô com sangue nos olhos. 3 refeições, assim, não no mesmo dia. Sei lá, segunda, quarta e sexta, tá? Se não uma. 3 ou uma. 2 já é metade, já não completou, tá? 2 já é 3 refeições retiradas. A modelagem polêmica. O maior contador de histórias que já existiu. Quem adivinha? Jesus. Nós vamos modelar Jesus. Tá? Modelagem é uma característica. Se eu pegar uma característica e aplicar, já transformou. Quanto mais, melhor, tá? E a Bíblia, o estudo, o livro que nós vamos ler, é onde eu entendo que estão a maior parte dos storytellers, que é Mateus. Eu quase dei João. E não senti no coração a definição, porque João também ele é muito apaixonado, ele é bom de contar história. Não, nós vamos ler João. Ok? João. Ele faz enredo de... Mas eu quero passar para vocês, anota aí, por favor. Onde que vocês vão encontrar os storytellings do nosso amado Jesus? Anota aí. São as parábolas do reino, tá? Para o storytelling é muito importante. Mais importante de todos, que é onde ele dá o beabá e ensina a estrutura do storytelling, é Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 29, é sobre a semente, tá? Ele fala, ele conta a história e na sequência, se não me engano é Marcos, ele já dá, ele explica para os discípulos, ó, é assim, a semente é isso, é isso, isso é isso, isso é isso, isso é isso. Aulinha de storytelling para vocês, tá? Depois Mateus 13, capítulo 13, versículo de 3 a 9. Versículo de 24 a 30, que é o joio e o trigo. 47 a 50 é a parábola da rede. Não precisa ler todos, tá? E eu tô só mostrando o caminho. Quem quiser devorar, devora. Mas isso aqui é para quem quer estudar o storytelling, aqui conta, tá? É um jeito muito legal de aprender. O mestre. 31, 32 é o grão de mostarda. Por que que eu não quero que vocês corram? Porque a parábola, ela faz uma curvatura de... Então, eu prefiro que vocês fiquem a semana inteira em uma só, mas mergulhar do que todas. Depois, Lucas. Leiam rapidinho para conhecer e depois escolhe uma para aprofundar. Lucas, capítulo 18, versículo de 2 a 8 é sobre o juiz iníquo. E o versículo de 5 a 10 é sobre o amigo que bate a porta, lembra? Tá? Então, eu tô dando só um mapa, deixa anotado, não precisa ser tudo essa semana. A gente tem tempo, a gente tem até 120 anos, né? Mas tá aqui o mapa do storytelling de Jesus, tá? Então, dá uma zapeada e escolhe aonde que vocês querem aprofundar. E é isso, é o que... Tem mais coisa para passar, mas o tempo estourou e o dia tem que começar. Então, é isso. Certo? Ah, deixa eu abrir para a Márcia, só um minutinho. Pode abrir, Márcia. Bom dia. Para finalizar, eu quero ler uma frase que eu marquei aqui ontem, que é a seguinte: é a sua energia que faz as pessoas se apaixonarem por você, que determina como elas se sentirão ao seu lado. Não é o seu físico ou o seu status que lhe torna magnético. O que lhe torna inesquecível é como você transforma o coração das pessoas com a sua presença. É o seu poder. Uau, eu vou dar isso escrito numa imagem para vocês, tá muito top, tá? Tu passa para mim, Márcia. Paz. Maravilhoso. Maravilhosa. É isso, meninas. Muito obrigada. É uma alegria para mim ter esse momento com vocês. Edifica a minha vida, amplia o meu conhecimento, me faz melhor. Então, muito obrigada pelo tempo de vida que vocês dedicam a esses estudos e esse momento.
Qualquer coisa, Mari, tu tá aí? Tá me sim, ouvindo? sim, Eu tenho reunião agora com a Letícia, mas depois a gente podia se falar rapidinho hoje. O que tu sim, acha? sim, De sim. manhã ainda, de manhã, porque depois o meu dia tá corrido. Então Tá bom. tá, beijo. Beijo, meninas. Beijo, gente. Obrigada. Excelente semana, Semana da Mulher, caprichem, se preparem, preparem coisas especiais para vocês mesmas, tá bom? Muito bom. Tchau, gente. Tá.